Sacou? Aí você começa a perceber que tem um caminho legal, mais divertido para se viver. Um caminho do meio. Não é de ficar no meio de tudo, não sei o que, não vou dar opinião. Mas você sabe que tem uma coisa, um discernimento, um caminho que você vai e se equilibra nele. E é bem melhor do que ficar no alto e baixo, sabe? Naquela bipolaridade da vida. A aula de hoje é lavando os pratos para a dosimetria, que é a confeitaria que eu tenho, eu e minha esposa, nós temos uma confeitaria. Eu não tinha falado que beber era minha esposa, né? Eu acho, na outra aula, depois do que eu vi. Bom, o tema da aula é filosofia oriental versus ocidental, que não é versus, né? Não é uma contra a outra. Na verdade, elas são muito similares, porém cada uma apresentada de uma maneira um pouco diferente, com aspecto diferente, com nuances diferentes. Claro, por culturas diferentes, em locais diferentes, com climas diferentes, com vegetação diferente, com fauna diferente. Você acredita que em um ambiente completamente diferente, com a fauna riquíssima e com muita floresta, você acha que realmente a vida de uma pessoa seria a mesma, se desenvolveria a percepção da mesma forma de uma pessoa, por exemplo, que tenha sido criada num ambiente deserto, com poucos animais, com dificuldade para se obter água, etc. Com certeza não. São experiências diferentes. E a filosofia, ela se preocupa com a experiência. É um dos elementos de percepção, de estudo. A filosofia, em qualquer aspecto que se possa analisar, é tentar entender a percepção, tentar entender a experiência. A experiência no mundo. Mais do que qualquer coisa. Porque assim, a curiosidade humana que move aquela coisa. O que é que vem a ser? Né? Isso é presente em toda a filosofia. No mundo inteiro. Para os socráticos, para o mundo ocidental, para o mundo grego, para a filosofia grega, era o devir, né? Mas o que é que vem a ser? O vir a ser? Qual é o próximo instante? Essa é uma das preocupações da filosofia. Mas saindo disso e voltando para a questão anterior, a experiência em si é objeto de estudo da filosofia. Ela tem sido até mais objeto de estudo que qualquer outra coisa na filosofia nos últimos tempos. Embora sempre colocada com um terceiro, assim, um objeto de estudo em que você coloca afastado de você. Eu e o objeto de estudo. Aí realmente você não estuda o objeto de estudo, porque se o objeto de estudo é a experiência, ela tem que ser vivida por dentro. A experiência tem que ser vivida por dentro. Aliás, não é dentro. Eu ainda não sou esse saco, só porque eu estou dentro.
também não estou dentro, também eu posso esfregar ele em mim. Jamais vou ter a experiência de ser um saco. Não tendo a experiência de ser um Carlos. Nesse espaço-tempo. Jamais. Então, o objeto de estudo da experiência é o ser, eu. Só que não tem dentro, não tem fora. Então, como é que estuda isso? Essa é a perspectiva mais intrigante do estudo da filosofia. Esse é o ponto mais intrigante do estudo da filosofia, porque ela parte do pressuposto de que há mente e corpo. A ciência também, tudo parte do pressuposto que há mente e corpo. Então ela cria uma dualidade. Mas ao mesmo tempo ela diz que não, que é uma coisa só. É paradoxal. E aí naturalmente cria no meio filosófico correntes que vão defender radicalmente que não há separação, que é tudo uma coisa só. E outros que vão defender radicalmente que sim, que é uma separação. Buda, né, falando da filosofia oriental, ele falava no caminho do meio. Isso é extremamente filosófico. Porque o caminho do meio não é ficar em cima do muro. Não é não ter opinião. É em situações como essa, analisar que para que você tenha esse lado de cá, você precisa necessariamente do seu oposto. Esse lado não existiria se não houvesse essa dimensão, porque a dimensão, por menor que seja, aqui, por mínima que seja, ela completa 1, 2, 3. Até uma gilete tem uma dimensão, até uma lâmina tem uma dimensão, por mais fina que seja, ela tem a segunda dimensão, né? Primeira, segunda e terceira. Elas têm que coexistir, uma o oposto da outra, o caminho do meio. O caminho do meio é entender. O meio seria entender os dois lados, entender que eu tenho um lado. Eu sou o meio. Eu entendo que eu tenho o lado direito e o lado esquerdo. Se eu gosto mais do meu lado direito, eu desprezo o meu lado esquerdo. E não posso fazer isso. E nem o oposto. Isso é o caminho do meio. Não é estar em cima do muro, entende? Não é não ter opinião. É filosofia pura. Então, como dizer que o budismo não é uma filosofia? É lógico que é. Como dizer que a filosofia oriental não é uma filosofia? Lógico que é. Os ocidentais trataram desses temas de uma forma diferente, com abordagem diferente, mas que dizia a mesma coisa. E propunha a mesma coisa. Como disse na aula anterior, Siddhartha, que é o Buda, que Buda não é o nome de uma pessoa. Buda significa o iluminado, né? Vê que interessante. Vê que cruzamento interessante de conceitos e desprendendo de religião, completamente desprendendo de religião. Não vamos pensar em budismo, não vamos pensar em cristianismo. Esquece tudo. Jesus, o Cristo, né, é dito. Entenda, não estou falando de cristianismo, estou falando do que se tem relatado mundialmente a respeito dos grandes sábios ou das grandes referências sem religião. Então vamos lá. Você tem Buda, que é o iluminado, né? Significa iluminado. Siddhartha Gautama. Você tem Jesus, que é dito: eu sou a luz
que vindo ao mundo ilumina todos os homens. Desde o princípio, ou seja, antes do espaço-tempo, antes da singularidade. Só dá para entender dessa forma. Se você for entender de outra forma, nem vale a pena. Vai por mim. Se você não filosofar assim, sabe? E tentar convergir assim, entender mesmo, não vale a pena não. Você vai ficar lendo um monte de balela. Vai por mim. Então, sua luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Buda foi iluminado. Quem iluminou? A luz que vindo ao mundo ilumina todo homem. Ou seja, tudo uma coisa só. E Buda dizia que era tudo uma coisa só. Ele dizia, somos todos um. Ele só não sabia direcionar as pessoas assim, dizendo, olha, é tal coisa. Jesus era mais enfático, né? Ele dizia, casa do Pai, não sei o quê. Dizia para quem era, o que era, para que veio. Eles tiveram abordagens muito diferentes. Esse aqui diz que a luz que ilumina o mundo ilumina todo homem. Então, este aqui, Cristo, ilumina. Do outro lado tem Buda, que é iluminado. Mas ele está buscando a iluminação mesmo, então qual é o motivo de briga? Botei aqui Cristo, botei aqui Buda. Quer dizer, Jesus, porque Jesus não é Cristo, né? Cristo é de antes, né? Porque não tem antes, não tem espaço-tempo, é fora disso aqui tudo. Né? Jesus diz que Jesus é o Cristo, mas não necessariamente significa a mesma coisa. Não vou entrar nesse detalhe sobre isso não, que é muito... vai ficar muito longo. Você tem a luz que ilumina todo homem, você tem Buda que quer ser iluminado. Então, por que vão brigar? Se um quer ser iluminado e o outro diz que é a luz. Um ilumina o outro. Entendeu? Então, Ocidente e Oriente, essa briga, o cristianismo, não sei o que, budismo, judaísmo e isso. Sabe o que é isso? Babaquice. Idiotice. Brigar porque, assim, para dizer que pertence ao grupo melhor, sabe? Tipo, para dizer que pertence a uma categoria mais elevada diante dos outros. Nem que seja por fazer o bem. Ah, não, eu faço mais bem do que o outro. Então eu mereço uma coisa maior. Inclusive no Evangelho tem já que cristão, você é cristão, então no Evangelho tem uma parábola que fala sobre isso, né? Várias, aliás, várias. Mas a do filho pródigo é bem interessante, vocês conhecem, não conhecem? Que diz que um fugiu, não sei o quê, blá, 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 e quando voltou, o pai recebeu com braços abertos e o outro ficou putinho. Ficou putinho porque trabalhava. E não, é o religioso. O putinho é o religioso. Trabalha. Aí não pode ver o outro de boa. Tipo assim, o outro de boa e de repente o outro fica bom assim, fica gente boa da noite pro dia, mas por poucas horas, enquanto o outro passou o dia todinho sendo bom, né? Bom. Cumprindo os trabalhos. Aí não pode ficar feliz com a felicidade do outro. Por quê? Ah, porque o outro só ficou bom agora. Tá. E daí? Se não existe espaço-tempo, qual o problema se o cara era um filho da puta e da noite pro dia ficou gente boa? Ficou mesmo? Ficou. Então, que massa. Né? Era isso que ele... Então assim, o Buda estava buscando luz. Cristo dizia que era luz, não existe espaço-tempo, então a luz vai. E tem um texto de Buda, aí vamos voltar à filosofia oriental, que diz que todo ser da natureza tem uma natureza búdica, ou uma natureza Buda, uma natureza iluminada. Todo ser, diria todo ente, né? Aristotelicamente falando, porque ente é o que é impermanente, ser é o que é eterno, então não é ser, é ente. Mas tanto faz, vamos dizer de qualquer forma. Todo elemento, quer dizer que todo elemento, todo átomo, toda colher, toda esponja, todo filho da puta, assim, também, e toda gente boa, e ratos, baratas, entrem os sapatos dos cidadãos civilizados, pulgas, também minhas rugas, oncinha coitada, coelhinho peludo, vão se fuder. Pronto, esses bichos, tudo tem natureza iluminada.
É isso que Buda diz, que é tudo iluminado. Porque a luz que vindo ao mundo ilumina todo homem, toda a natureza, e tudo existe. Ora, se existiu, é iluminado. Porque senão não existiria. Aí Parmênides de Eleia dizia o que é, o que não é, não é. O que não é, não é. Então não é iluminado, porque não é. O que é, é. Então é iluminado. É Buda. Ou seja, então eu sou Buda, você, essa pia, tudo. Tudo. Agora, quando você se saca, é a questão da percepção. Sacou, aí você começa a perceber que tem um caminho legal, mais divertido para se viver. Tem um caminho do meio. Não é de ficar no meio de tudo, não sei o que, não vou dar opinião. Não, você dá, você manda se fuder quando tá com raiva, depois você pede perdão, você diz, pô, eu tava com raiva, sabe? Você vive normal. Mas você sabe que tem uma coisa, um discernimento, um caminho que você vai e se equilibra nele. E é bem melhor do que ficar no alto e baixo, sabe? Naquela bipolaridade da vida maluca e tal. Você começa a perceber. É como se formassem sinapses no nosso cérebro. E esses sinapses são o quê? Luz, ou seja, iluminação, ou seja, Buda. A sinapse é Buda também. Pronto, é isso. Filosofia oriental, eu conheço mais assim um pouco o budismo, principalmente o Zen budismo. Então pude tratar um pouco mais sobre isso. Eu conheço muito pouco sobre hinduísmo e tal, então nem coube tanto assim. Há muitos outros ensinamentos aí e tal, não sei o quê, e que se encaixam nas filosofias do Ocidente, que a gente coloca assim dentro de uma caixinha e diz, isso é filosofia. O quê? Filosofia é filosofia de tudo. Até a próxima aula, que eu vou lavar os pratos, porque eu percebi que eu não consigo fazer as duas coisas ao mesmo tempo. Eu sou meio retardado. Um grande beijo para vocês e até a próxima.